A paz de Cristo. Eu quero compartilhar uma mensagem, um pensamento, uma reflexão com você nesse dia sobre, baseado naquele texto de Tiago, capítulo 4, versículo 8, a parte A que diz assim: Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Eu quero falar sobre aquilo que nos afasta de Deus e aquilo que nos aproxima de Deus. Você sabe que existem muitas coisas que nos afastam de Deus, coisas que são obstáculos para nós ter uma comunhão com o Senhor. Nesse dia tão lindo, eu acordei e vi os pássaros cantar e senti o desejo de fazer esse vídeo, compartilhar com você, sobre as coisas que nos levam para longe de Deus e as coisas que nos aproximam do Senhor. Vamos começar pelas coisas que nos afastam de Deus. Aquilo que são obstáculos que nos impedem de ter uma plena comunhão, uma intimidade maior com Deus. Primeira coisa que eu encontro na Bíblia que nos afasta de Deus está em Isaías, capítulo 59, versículo 2, que diz que as iniquidades fazem separação entre Deus e o homem, ou pecado. O pecado é a primeira coisa que separa o homem da comunhão com Deus. O pecado é algo terrível. O pecado faz o homem perder a comunhão. Adão estava no paraíso, no Éden, e por causa do pecado, ele foi afastado de Deus, ele perdeu a comunhão, ele perdeu a intimidade. Verdade é que por um pouco de tempo, ou por um momento, o pecado é prazeroso, mas a sua consequência é terrível. Muitos foram usados por Deus na Bíblia e por ter um momentâneo prazer, por um momento, um prazer do pecado, sofreram consequências terríveis. Vou citar o exemplo de Davi e o exemplo de Sansão, que pagaram um alto preço por causa do prazer momentâneo do pecado. Mas vale a pena negar o pecado, se afastar do pecado, para ter comunhão com Deus. O pecado é a primeira coisa que nos separa de Deus, que nos afasta de Deus. Segunda coisa que eu encontro na Bíblia que nos separa de Deus, que nos afasta de Deus, está em 1 João, um texto muito conhecido. 1 João 2, 15, 16 e 17, que diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, o mundo. Quando falamos de mundo na Bíblia, é bom entender que há três mundos na Bíblia: mundo físico, mundo cosmo, lá em Hebreus 11:3, né? O mundo cosmo, o mundo como humanidade, o mundo como pessoas, o texto áureo da Bíblia, João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o mundo como sistema pecaminoso dominado pelo inimigo de nossas almas. O diabo, quando apareceu para Jesus em Mateus capítulo 4, ele o transportou para um alto monte e mostrou todos os reinos do mundo e disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Veja que Jesus não repreendeu ele. Embora o diabo seja mentiroso, o pai da mentira, ali ele falou a verdade. O mundo como sistema pecaminoso é dominado pelo inimigo de nossas almas. Esse mundo, ele vai contra os princípios cristãos, vai contra os ensinamentos da Bíblia, vai contra os princípios de uma família cristã, vai contra tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que os apóstolos ensinaram, vai contra os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, vai contra a família, vai contra uma vida santa, uma vida separada. Esse mundo ele tenta deturpar, ele tenta fazer o errado parecer certo e o certo parecer errado. Quantos são seduzidos por esse mundo? O mundo nos afasta, o mundo, esse mundo dominado pelo diabo, o mundo como sistema pecaminoso, ele nos afasta de Deus. Por isso, temos que rejeitar o mundo
suas ilusões e suas propostas. Outra coisa que afasta o homem de Deus está em 1 Timóteo capítulo 4, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Apostasia, abandono da fé. Isso é terrível, né? É um dos sinais da volta de Jesus, a apostasia. Muitos que pregavam a verdade, que falavam a verdade, e hoje estão no engano e ainda arrastam muitas pessoas para seguir eles no erro, no engano. A apostasia afasta muitas pessoas da presença de Deus. Outra coisa que afasta as pessoas de Deus está em Mateus 6:24, né? Não podeis